Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje, como nosso convidado, trazemos Carlos Dias, membro do BIM Fórum Brasil e da Building Smart Brasil, que irá compartilhar conosco o seu conhecimento a respeito de BIM e dicionário de dados. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Olá a todos. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para fazer essa apresentação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a equipe BIM do DENIT, né, por esse convite, né, de falar daquilo que eu gosto tanto de falar, que é sobre BIM, né. E o que a gente vai falar nessa palestra? A gente vai falar sobre dicionário de dados, né, BIM e dicionário de dados. Quando se fala de dicionário de dados, a gente aprende isso no Master do BIM, né, dicionário de dados e tal, mas assim, o entendimento, né, que é realmente um dicionário de dados, às vezes é meio precário, né, só a teoria não é o suficiente. Então a gente vai ver aqui, inclusive, um pouco de prática, né, de como que a gente trabalha com dicionário de dados, né. É claro que é um assunto bem vasto, mas, que tipo de entendimento a gente precisa ter sobre dicionário de dados BIM, né, dentro do contexto do nosso trabalho, né, como profissional, BIM Manager, seja você BIM Manager, seja você projetista, seja você um fornecedor, seja você um desenvolvedor, né. Então eu queria começar me apresentando, né. Meu nome é Carlos Dias, né, eu sempre falo que, embora eu não seja engenheiro ou arquiteto, a minha graduação é em matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, com pós-graduação em sistemas de informação pela PUC-Rio, mas embora eu não seja engenheiro ou arquiteto, que é muito difícil, né, nesse ramo de BIM, então, que são ser engenheiro ou arquiteto, eu realmente eu sempre trabalhei com engenharia, eu trabalho com engenharia há mais de 30 anos, eu era projetista de hidráulica e tal, e fui me desenvolvendo, fiz a graduação em matemática, mas nunca consegui sair da engenharia, e hoje com o BIM eu consigo conseguir juntar as duas coisas que eu mais gosto, né? Então, a parte de TI, parte de tecnologia da informação, com a parte de engenharia, que eu também já tenho uma vivência, né? Eu trabalho com isso há bastante tempo. Além disso, eu tenho pós-graduação em desenvolvimento e gerenciamento de projetos em BIM, né? Sou hoje chefe do setor de tecnologia da construção da CTCEA, que é a Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Controle de Espaço Aéreo. Sou BIM Manager, especialista em OpenBIM. Também atuo como professor em curso de programação, né, visual da Furati, sou professor da disciplina de OpenBIM, gestão e comissão de pós-graduação de gestão de projetos, com colaboração BIM do IDD, né, membro da comissão lá de estudos especiais de modelagem da informação na construção lá da BNT, também sou membro do comitê internacional da ISO, né, o TC 59, que trata, né, das normas ISO para BIM, né, sou membro do BIM Fórum Brasil, membro da Benchmark Portugal e da Benchmark Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar com vocês que existem camadas de informação. Quando a gente fala de modelagem na informação, a gente está muito acostumado a pensar na modelagem da informação apenas ali daquela representação 3D da nossa construção, né? É o modelo BIM que a gente fala, né? Mas o BIM representa o Build Information Model. Mas aqui a gente está falando de Build Information Modeling, né? Ou seja, de modelagem da informação da construção. Hoje em dia já se fala em Build Information Management, né? Ou seja, a gerência da informação da construção, né? E aí, quando a gente fala de modelagem, a modelagem ela não se restringe apenas ao modelo da construção, aquele modelo tridimensional a trabalhar, mas se restringe a tudo, a toda a informação que permeia, né, um projeto de construção, de obra, de
de rebuild, de as-built, ou seja, tudo que está tudo que envolve, né, uma construção do seu ciclo de vida, seja projeto, construção, manutenção, tudo, né? Então, tudo que permeia, toda a informação que permeia, né, é a modelagem da informação. O seu BIM Execution Plan é a modelagem da informação. As pessoas que estão envolvidas, as informações sobre elas, isso estão inseridas na modelagem da informação, né? Então, eu costumo dizer que existem três pilares, né, da informação. Então, são processos, os dados e os termos, né? Quando a gente fala de BIM, o modelo BIM, a gente está falando de dado, né? As informações que estão inseridas ali naqueles elementos que são representados computacionalmente. Então, nós temos os processos, né? E nós temos também os termos, a terminologia, o que significa cada uma daquelas coisas, né, que estão envolvidas. Então, quando eu falo de processos, eu estou determinando ali quais são os dados, quando e para quem, né? Eu vou começar um projeto de modelagem de informação, mas que informações que eu vou colocar, em que fase, né? Quando, né? E para quem essas informações? Quem vai consumir as informações e quem vai determinar essas informações, né? A outra face, né, a outro pilar são os dados, a estrutura dos dados. Uma vez que eu defini quais são as informações, agora eu vou definir como que essas informações vão estar no meu modelo, né? Então, eu tenho ali uma estrutura de dados, né? Como eu vou estruturar esses dados para que os softwares consigam fazer uso desses dados, né? Transformem os dados, de fato, em informação. E aí eu tenho um outro pilar, que é o que a gente vai falar hoje, que é a terminologia, os termos. O que significa aquele dado que eu coloquei, né? Eu coloco uma propriedade em um elemento, no modelo, o que significa aquela propriedade? Ela está padronizada, né? Se é uma bomba hidráulica, eu tenho lá a vazão da bomba hidráulica, eu estou falando de vazão, quando eu coloco simplesmente a palavra vazão, eu estou falando de vazão de projeto, de vazão de funcionamento, de vazão máxima, de vazão mínima. O que eu estou falando? O que é aquela vazão? O que significa esse termo? Né? E a gente vai ter muito mais coisa envolvida nessa parte de terminologia, né? E para cada um desses pilares, a gente tem normas ISO que nos auxiliam muito, né? Então, quando eu falo de dados, existe uma padronização desses dados, né? Que é uma padronização internacional, que é o IFC, né? É o OpenBIM, né? Então, a norma é ISO 16739, que hoje já temos uma tradução dela, né? A norma, já temos uma NBR ISO 16739, né? Quando a gente fala de DM, a gente está falando de processos, 29481. É uma das ferramentas, né? Essa norma, ela mostra como você transforma aquelas perguntas em informações, né? Quando eu falo da terminologia, existe uma série de normas, e uma das principais é a 12.006, parte 3, né? Que vai dizer como que você vai modelar essa terminologia, né? E aí, é sobre essa norma, sobre essa parte que a gente vai falar nessa apresentação. E aí, estruturando melhor essas camadas da informação, né, realmente, a gente trabalha aqui em diferentes camadas. Por que eu falei camadas? Eu falei de pilares, mas esses pilares representam, na verdade, camadas. Porque quando eu estou na camada de colaboração, que é aquela parte de processos, né, onde eu vou determinar ainda, né, quais são as informações que vão estar no meu modelo, que vão permear o meu projeto, eu estou falando de escopo, eu estou falando de premissas projetuais, né? Então, tudo aquilo ali, eu estou falando de requisitos da organização. Então, o que a minha organização faz? Qual é o papel dela dentro do BIM? Eu sou uma construtora, eu sou uma escritório de projetos, né? Eu sou uma incorporadora, não, eu estou contratando, eu sou governo, estou contratando. Então, qual é o meu papel, né? Qual é o requisito da minha organização? E de que forma o meu modelo de negócio, o meu portfólio, né, vai influenciar nisso tudo, né? Nos documentos que eu vou utilizar de mim. Então, ali, a primeira coisa, eu determino os usos, né? E a partir desses usos, eu vou fazer um mapa de processos, né? Então, qual é o uso que eu vou fazer? Eu sou um escritório de projetos, vou fazer um projeto, e dentro desse projeto eu vou fazer uma série de coisas, como análise de sustentabilidade, né? Então, começo a definir quais são os usos BIM que eu vou utilizar, né? E a partir desses usos BIM, eu mapeio esses processos, né? Então, eu venho e mapeio os processos. Primeiro,
setor tal vai pegar a concepção, da concepção vai gerar um modelo preliminar, esse modelo preliminar, quem são os responsáveis por cada um desses processos, né? E aí, a partir daí, eu mapeio também os meus requisitos de troca de informação, meus EIR, né? Exchange Information Requirements, né? Que a norma tanto fala, a 16, a 19.650, né? Então, eu começo a mapear as minhas trocas de dados, as trocas de dados entre esses processos. Saiu do arquiteto que desenvolveu a concepção, foi para o engenheiro calculista, que vai fazer os cálculos estruturais, né? Qual é a informação que passa de um para outro? É um documento? Qual é o seu documento? Quais são os modelos, né, que vão passar para lá? Então, eu começo a desenvolver os meus requisitos de troca de informação, mas ainda numa camada de informação, uma camada muito a nível de linguagem humana, né? Eu determino a informação para fazer uma análise térmica, eu preciso da tramitância térmica da material da minha parede externa, né? Então, eu vou escrever lá, tramitância térmica, mas eu ainda não sei como que essa tramitância térmica vai estar no modelo, né? Eu ainda estou definindo informações. Então, estou numa camada ali, uma camada de colaboração, né? Todas as pessoas que estão envolvidas ali, eu preciso mapear tudo isso. E aí eu entro com uma camada de interface, eu pego toda essa documentação que eu extraí, né, da camada de colaboração, e defino a terminologia, ou seja, qual é a informação, como que eu vou colocar essa informação como dado, de fato, no modelo. E aí entram, sim, os dicionários de dados, os Product Data Types, né, os modelos de dados, né, que eu utilizo, seja na minha organização, vou ver as normas que são aplicáveis, vou ver quais são as propriedades, né, as informações que são padronizadas, né, e aí eu traduzo toda aquela informação que está numa linguagem humana para uma linguagem padronizada, dentro de um padrão. E aí eu passo realmente para a minha camada de interoperabilidade, que aí eu estou pulando de máquina para máquina, eu vou estruturar essa informação, vou colocar ela no meu software de modelagem, né? De que forma eu coloco essa informação lá no meu, se eu estou trabalhando com Revit, na minha família do Revit, no meu elemento ali no meu software de modelagem, qual é o parâmetro que eu vou colocar, se eu vou exportar isso para IFC, qual é o parâmetro do IFC que eu vou mapear para ele, né? Então, eu começo com essas diferentes definições, né, de trazer aquela informação que está lá na camada de colaboração para a camada de interoperabilidade. O dicionário de dados entra nessa camada de interface. Ela vai fazer a ponte, né, entre a informação numa linguagem natural para a informação numa linguagem estruturada para que a máquina possa entender, né? E aí, eu preciso de algumas. Como é que é o fluxo dessa informação, né? Então, primeiro desenvolver os requisitos, né? Dos requisitos, de fato, eu vou passar para a minha modelagem, e aí eu utilizo o dicionário de dados, né? Para transformar esses requisitos que estão ali numa lista para uma modelagem em si, né? E aí, dessa modelagem, depois eu faço uma verificação, nessa verificação, sim, preparo ele para entrega. E aí, diferentes pequenos marcos de entrega dentro do meu projeto são definidos, né, dessa forma, e trazendo isso uma linguagem de Open BIM, né, que é a padronização aberta, né, que facilita muito o trabalho com diferentes softwares, né, e cada software trabalha com sua base de dados diferente, sua estrutura de dados diferente. Agora, pensando numa forma de integrar todos esses softwares, né, eu tenho um padrão, né, para cada uma dessas fases aí. Então, nessa definição de requisitos, eu já tenho o padrão IDS, padrão desenvolvido pela BitSmart para requisitos troca de informações, né? Na minha modelagem, tem o padrão IFC, né, que é um padrão universal de modelo BIM, né, contendo os objetos lá do modelo construtivo. A verificação, eu tenho o BCF, que é um padrão também aberto para troca de informações, né, onde eu solicito alterações no projeto, né, e eu tenho o OpenCDE, que é também uma padronização de API, né, de API para comunicação de sistemas, que é uma coisa mais nova, né, e talvez numa outra oportunidade a gente fala melhor sobre isso. E aí, isso aqui é uma visão mais nuclear, né? Dentro daquele mapa de processos que você desenhou, você coloca lá os quadradinhos, cada um representa um processo. O que é um processo? É um
É um trabalho que você faz com um dado de entrada e a, a partir daquele processo tem um dado de saída, né? Então, é desenvolver ali um modelo preliminar. Então, vai entrar premissas projetuais, eu desenvolvo um modelo, sai um modelo preliminar, né? Então, e aí com esses processos, eu tenho ali, às vezes, como saída, um modelo de informação, um modelo virtual, um modelo BIM, né? E aí eu tenho um modelo inicial do projeto, né? E aí esse modelo foi desenvolvido a partir de um EIR, né? Que eu defini quais são os requisitos de informação que é esse modelo. E aí esse EIR, para eu saber como eu vou estruturar essa informação definida no EIR, requisitos, eu preciso de um dicionário de dados, né? Para dizer como eu vou estruturar essa informação, né? Aqui do lado tem mais ou menos esse fluxo ali dos processos, a troca de informação via IFC, o requisito no formato IDS e o BSTD, que a gente vai falar sobre ele melhor, que é um dicionário, um serviço de dicionário de dados, né? Então, estou mostrando esse fluxo, como é que ele funciona no fluxo open, no fluxo aberto. E aí, o que é o BSTD, né? O BSTD, como eu falo da estrutura de dicionário de dados, não é uma coisa que está sendo muito utilizada, né, no mundo. Então, a gente tem outros dicionários de dados, né, para construção, e nós temos o BSTD, que é um serviço. O BSTD não é um padrão, ele é um serviço. Então, ele é um serviço online que hospeda classes, termos, né, propriedades, valores permitidos, unidades, traduções, ou seja, é uma maneira de eu estruturar um dicionário de dados, né? E a Build Smart, ela possui um que é gratuito, um serviço gratuito, onde você hospeda essas informações de dados lá, para fazer uso disso, ou via a interface da própria Build Smart, lá pela página dela, ou via API, né, entre sistemas. Vou mostrar, inclusive, né, um exemplo de como é que a gente faz uso desse dicionário de dados usando o BSDD como exemplo, né, esse serviço da Build Smart como exemplo, né. Então, como é que ele funciona? Você vai lá na página da Build Smart, né, existe lá uma página, né, que é o search.bstp.smart.org, né, e aí você tem uma lista, né, de todas as empresas, todas as organizações que possuem dicionário, qualquer um pode criar um domínio lá, né, e aí você pode pesquisar, por exemplo, aí esse aí é um sistema de classificação holandês, né, então tem um sistema de classificação ali, uma classificação, essa classificação tem uma propriedade, e aí depois você também faz um vínculo dessa propriedade com outros domínios, como o domínio do IFC, né? E que propriedade é essa dentro do IFC, dentro das propriedades padronizadas pelo IFC? Né? E aí, quando eu falo de dicionário de dados, eu estou falando de uma modelagem da informação também. A gente está acostumado a tratar o modelo BIM. O modelo BIM é um modelo da construção, ele é diferente de CAD, por exemplo. Você tem linhas, cada objeto tem um significado, tem uma semântica. E o que garante essa semântica, né? Eu classifico cada objeto. Esse objeto aqui 3D ele é uma parede. Então, ele tem características de parede, tem propriedades relacionadas com uma parede. E essa parede se relaciona com outros objetos. Por exemplo, ela pode ter uma relação com uma porta, né? Também com uma janela. Ela tem uma abertura, essa abertura vale por uma janela. Essa parede está situada em um pavimento. Esse pavimento é de uma edificação. Então, eu tenho objetos que se relacionam. Os objetos têm atributos e se relacionam. Por isso, a gente diz que o modelo BIM é um modelo orientado a objetos, né? Da mesma forma, um dicionário de dados também é orientado a objetos, né? Cada termo, cada classificação, cada material, ele é um objeto que tem atributos e que também se relacionam entre si, né? Então, como é que é a estrutura do BSDB? Você tem lá uma organização, que pode ser inclusive você pode criar um domínio lá. Hoje esse nome já está mudando, em vez de domínio, agora é dicionário, que eles chamam, né? Isso está em constante evolução, mas você tem uma organização, você tem um domínio, e aí você cria esse domínio, dentro desse domínio, digamos, sei lá, que é um sistema de classificação. Dentro daquele domínio eu tenho as minhas classificações, né? Pode ser a classificação, no caso do domínio do IFC, as classificações dos objetos, né? O IFC wall, que é uma parede, o IFC window, que é uma janela. Mas se fosse um sistema de classificação, o número e descrição do sistema de classificação, né? E aí esses objetos de classificação, eles possuem propriedades. E essas propriedades, né?
podem se relacionar com propriedades de outros domínios. É o que a gente vai ver daqui a pouco. E, além disso, ela pode ter restrições, que é aquele allowed value, né? Ou seja, eu posso restringir essas propriedades. Então, eu digo assim, se eu classifico algum objeto como uma classificação tal, um número tal, são todas as portas que possuem a altura, sei lá, até 2,10 m. Então, essas portas, então eu posso colocar ali uma restrição para essa classificação. Essa propriedade de altura só pode ser até 2,10 m. Então, assim eu vou criando uma estrutura, uma modelagem de dados dos meus termos, da minha terminologia, e consigo trazer um pouco dessa semântica a nível computacional, né? E por que isso é interessante para a gente? Eu vou mostrar aqui um exemplo até que a Smart traz, né? Que existe esse domínio lá, esse dicionário lá no BSPD, mas é para a gente entender como é que funciona essa questão da classificação dos objetos. Então, eu tenho um domínio lá de frutas e vegetais, né? Onde eu posso classificar os meus objetos em frutas, então o que é fruta está na classe fruit, e o que é vegetal está na classe vegetable, né? E essas classes uma fruta pode ser muitas frutas, né? Então, tem várias, banana é fruta, laranja é fruta, né? Então, eu começo a especializar essas frutas. Então, eu crio outras classes que são subclasses dessa classe. Então, eu já começo a ter o meu primeiro relacionamento de classe, superclasse e subclasse, né? Então, eu crio uma classe Apple, que é maçã, e digo que toda maçã é uma fruta. Então, ela é uma subclasse de fruta. E aí eu começo a dar semântica. A mesma coisa o tomate. Coloca lá, o tomate é um vegetal. Aí a gente pode entrar aqui numa discussão de se tomate é fruto vegetal ou não, mas isso aí é justamente proposital, para a gente ver como isso na Constituição Civil também existe, né? Existem termos, né? A gente sabe que tomate é classificado botanicamente como fruta, né? Mas em alguns países as taxas são de vegetal, né? Porque ele é utilizado em salada e tal. Então, como que eu classifico aquele objeto dentro do meu domínio, né? Então, na Constituição Civil, como é que eu classifico esse objeto aqui, esse elemento constitutivo, mas dentro daquele meu domínio, né? Então, tudo isso faz sentido. Fazer um sistema de classificação não é uma coisa tão simples. E aí, só que a minha maçã, ela também pode ser mais especializada. Posso dizer que essa maçã é uma maçã verde, né? Então, eu crio uma subclasse dela, que é Granny Smith, por exemplo, e dou características. Então, toda vez que a maçã tiver determinadas características, ela está numa subclasse, numa especialização, que é Granny Smith, né? E com isso eu vou determinando através de propriedades, né? Claro, cada classe daquela tem uma descrição. O que que é uma maçã? Uma maçã é, sei lá, uma fruta da família dos tem toda uma definição do que é, e eu coloco propriedades. Então, quando eu digo que a maçã ela tem a propriedade volume e tem a propriedade altura, todas as suas subclasses herdam essas propriedades. Então, a minha maçã verde, que é a subclasse, ela também tem volume e também tem altura. Só que ela tem uma outra propriedade que eu estou montando no dicionário, eu coloquei lá cor. Mas a maçã, a Apple, toda a Apple tem uma cor, poderia colocar a cor ali na subclasse? Poderia, na superclasse, né? Mas eu determinei ali que para o meu dicionário só interessa essa propriedade ali na maçã verde. E lá na classe tomate, também eu determinei que ela tem uma cor, mas é uma cor do tomate, e ali é a cor da maçã, né? E aí eu determino restrições a ela, né? Tudo isso está dentro do dicionário de dados. Eu digo que a maçã, para ela ser só maçã, ela tem ali uma altura que vai de 1 a 25, sei lá, né? De 1 a 25 centímetros, né? Posso dizer ali, uma maçã, né? E no caso da maçã verde, não, a maçã verde só vai de 4 a 15, né? E a cor dela só pode ser verde ou amarela, né? Então, aí começo a restringir, começo a dar significado aos meus objetos. Então, se eu classifico alguma coisa como maçã verde, eu sei que é um objeto que tem cor, pode ser verde ou amarelo, com tamanho, né, de 4 a 15 centímetros. Então, eu começo a restringir, começo a dar semântica para que o computador também entenda o que é aquele objeto, né? E ali no tomate eu faço a mesma coisa. Eu também tenho uma propriedade color que eu restringo. Eu digo, não, essa cor não é qualquer cor. Você pode ser verde, amarelo ou vermelho. Existe tomate de outra cor, né? Então, eu começo a restringir, eu começo a dar semântica. E eu posso
trabalhar relacionando cada uma dessas propriedades. Então, por exemplo, aquela propriedade cor ali do tomate, aquela é a cor do tomate, né? Mas ela está relacionada com uma propriedade chamada cor. Então, eu tenho classification property, que é uma propriedade própria daquele tipo de classificação, e eu tenho property, que é um color. Esse color é o mesmo color lá da maçã, né? É a definição de cor. O que é cor? Cor é tudo aquilo que, né, que ali nas frequências de luz, então uma definição para cor, né? Até para saber o que significa essa propriedade cor, né? E essa mesma cor que está definida ali no dicionário de dados, ela está relacionada com a cor do tomate e com a cor da maçã. Vou trazer aqui um exemplo de uso disso, né? Um deles é esse sistema de classificação, né? Tem um sistema de classificação que, se não me engano, eu posso estar falando errado, é um sistema de classificação dos Países Baixos, né? E aí ele classifica as paredes, né, como paredes internas, externas e também como paredes com carga estrutural ou não carga estrutural. Então, por exemplo, naquele código 21.22, significa que a parede é externa e ela é com carga estrutural, é uma parede estrutural. Aí aquele 22.11, que está ali em laranja, ele é uma parede que não tem carga estrutural e é uma parede interna, né? O vermelhinho ali é uma parede interna, então, de acordo com a combinação dessas características, eu tenho uma classificação diferente. E isso é importante num sistema de aprovação, sei lá, para algum tipo de análise que eu vou fazer do meu modelo, né? E como é que é isso estruturado no dicionário de dados? Está lá, se vocês forem no BSDD, está esse sistema de classificação, NLSFB lá, 2005. Né? Então, tem um nome lá, que está em inglês, sei lá, e aí ele tem um sistema de classificação e ele tem essas restrições. Então, para ser o 22.21, por exemplo, eu tenho uma propriedade chamada isExtern, que diz que ela é externa, ela tem que ser igual a false. E uma propriedade chamada load-bearing, que diz que tem carga estrutural, ela tem que estar como um true. Então, ela tem carga estrutural, mas ela não é externa, ela é interna. E essa propriedade é um classification property, ou seja, uma propriedade da minha classificação, mas ela está relacionada com um outro domínio, que é o domínio do IFC. Então, ela se aplica ao quê? Aos elementos de classification IFC wall, ou seja, as paredes, e essa propriedade isExterno da classificação é a mesma propriedade isExterno lá do IFC. O IFC possui essa propriedade, as paredes possuem essa propriedade. Pode ser true ou false, né? E eu digo que a propriedade load-bearing também é a propriedade load-bearing, que é true ou false. Significa que eu posso ter uma propriedade escrita. Poderia estar escrito ali não em inglês, poderia estar escrito em holandês. Poderia ter aqui uma norma minha com sistema de classificação, com uma propriedade da minha classificação escrita em português, e eu associar essa propriedade é externa, está associada àquela propriedade is externo lá do IFC. Né? E com isso, eu consigo fazer com que uma máquina, por exemplo, consiga associar propriedades com nomes diferentes, nomes de países diferentes, né? Isso é muito interessante e através por conta disso, eu fiz um pequeno exemplo aqui para mostrar para vocês, didático, né? Que eu peguei aqui, por exemplo, do SINAP, né? Que é um sistema lá nosso, né? Da Caixa Econômica, de preços, né? Que são usados na Constituição Civil, também muito utilizado pela administração pública, né? E eu peguei as janelas, por exemplo. Peguei lá uma parte das janelas e coloquei esse SINAP num domínio lá de teste BSTD. Peguei lá a janela, então tem um exemplo de janela de aço de correr com 2 folhas, né? Então, eu criei lá uma classe esquadria, peço desculpas que está meio confuso ali, mas justamente para poder caber na janela, né? E aí eu criei uma classificação lá para janela de ferro, uma subclasses, né? As janelas, as esquadrias, né? Ferrados e vidros, eles são divididos em, pode ser janela de ferro, né? Janela de madeira e tal. Eu peguei lá, esse aqui é um exemplo, né? Por exemplo, peguei as janelas de ferro, e ela também tem uma subclasse, que é a janela de aço de correr com 2 folhas. Então, o que significaria isso? Significaria que essa janela tem um material aço, né? A operação dela é de correr, aí coloquei ela como slide em horizontal, porque eu vou fazer um vínculo com a propriedade do IFC, né? E o partition type dela, ou seja, a forma de partição é de 2 painéis, né? E ela tem uma área que é a área que eu vou precisar para calcular, né?
as relações dessa janela. Tá? Deixa eu tirar aqui a minha carinha daqui para melhorar para vocês. E aí, como é que é essa relação com o domínio do IFC? E relacionei essas propriedades com o IFC. Então, quando eu falo de material aço, eu estou falando que aquele material lá da classe IFC Material, lá do meu IFC. Quando eu estou falando de janela, esquadrias, ferragens, eu estou falando do IFC Window, né? Quando eu falo de operação dela, que é o slide frontal, estou falando lá daquela minha propriedade que é Operation Type, Partition Type, né? Lá do meu, então, eu relaciono o meu domínio, o domínio do Synapse que eu criei, com o domínio que eu do IFC, né, lá no meu dicionário de dados. Deixa eu voltar para cá. Então, eu fiz esse exemplozinho aqui, eu vou mostrar para vocês no vídeo, né? Eu peguei um modelo aqui de um prédio, né? E aí eu peguei as janelas, e se vocês olharem bem, essa janela possui, eu estou usando o Blender aqui, né? Possui ali um partition type, possui ali um código do operation type, né, que é se ele é de correr, né, ele possui as propriedades que descrevem aquela janela, se ela é de correr, se ela é de duas folhas e tudo mais. Ou seja, eu transformei aquela descrição, material alumínio, eu transformei aquela descrição, janela de correr de dois painéis, né, de aço ou de alumínio. Então, eu transformei aquilo em propriedade, né? E a partir disso, eu vou consultar, né? Primeiro eu estou carregando ali o dicionário de dados que eu criei, ó. O Blender ele consegue, eu consigo carregar os domínios dicionários lá do BSDD, né? Eu criei um lá, né? Do Data Dicionário Workshop, né? E aí eu carreguei ele, né? Para poder fazer esse tipo de relação, né? E aí eu criei ali um pequeno plugin, fiz uma programação ali, onde eu simplesmente peço para ele classificar os meus objetos a partir dessas informações do BSDD. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando todas essas propriedades, né? O tipo de operação, né? Quantas folhas são da janela, indo lá no BSDD e vendo qual é o código SNAP que está associado. Como que ele faz isso? Ele pega a propriedade do IFC, ele sabe qual é a propriedade do IFC que está relacionada com aquela propriedade da classificação do meu domínio, e aí ele me diz qual é o código SIAP que está, SINAP, né, que está relacionado com essas propriedades. Né? Por isso que ele demora um pouquinho para fazer isso, ele faz a classificação, depois que ele faz, o que ele faz? Ele já classifica todos os meus, todas as minhas janelas. Ali, no caso, eu fiz pelo sistema de classificação, né? Então, eu estou isolando ali as janelas só para facilitar. Vocês podem ver que tem vários tipos diferentes de janelas, né? Uns são maxilar, outros são de correr, né? E aí, se você olhar lá na classificação, né? Tem uma parte ali que mostra a classificação do objeto. Ele foi classificado ali com o código SINAP, a janela fixa de alumínio para vidro, com vidro e tal, porque ele atende aquelas características. A outra janela também, janela de alumínio de correr, com duas folhas, né? E já tem o código, né? Tudo classificado. Então, esse é um exemplo do que a gente consegue fazer com o dicionário de dados, né? A partir de dicionário de dados, no momento que a gente tem as nossas propriedades padronizadas em uma estrutura, como um dicionário de dados. Então, aqui, isso depois pode se transformar num requisito, né? Para que funcione isso que eu fiz ali, esse sistema automático, né? Essa automatização, posso dizer, é necessário que a janela esteja modelada com essas propriedades, né? Então, a gente sabe que hoje a gente utiliza vários softwares de autoria e a gente não padroniza, né, as propriedades, né? Um vai colocar altura, o outro vai colocar rate, o outro vai colocar não vai colocar o modo de operação, vai simplesmente escrever a janela de correr, janela maximar, né? Então, uma vez que você tenha padronizado essa maneira de colocar as propriedades, né, você pode definir isso em requisitos. Aqui do lado está um padrão IDS, né, definição de requisito de todas as minhas entidades de IFC Window, né, da classe IFC Window, elas têm que ter a propriedade Operation Type, Property Set lá, IFC Window Panel Properties, né, que é o
o próprio conjunto de propriedades próprio para isso. E tem que ter o atributo partition type, tem que ter um nome no material, um nome qualquer no material, tem que ter uma área, porque é uma área que eu vou usar depois para cálculo. Eu poderia inclusive, além de trazer só o código e o nome, eu poderia trazer o preço, ensinar se esse meu dicionário de dados possuísse lá o preço atualizado, né? Poderia inclusive fazer isso, né? Então eu posso definir esses requisitos num padrão IDS, né? Passar isso para o meu contratado, né, que vai fazer o meu projeto, e eu estou definindo como é que ele vai fazer a modelagem. E uma coisa que eu queria que vocês entendessem, né, dentro dessa apresentação, é que para a gente chegar nesse nível de automatização, a gente precisa passar por etapas, né? É claro. Então, primeira coisa, identificar os nossos objetos. Então, a gente identificar bem os objetos. Você não pode ter uma parede classificada como piso, né? Assim, a gente sabe dessa necessidade da classificação, está tudo muito bem categorizado. Mas não só os nossos objetos, mas as propriedades dos nossos objetos. E primeiro nós identificamos eles, né? Utilizando um dicionário de dados, né? Utilizando alguma coisa assim, e alguma estrutura desse tipo, e aí a gente estrutura. E quando a gente estrutura, a gente está falando, vamos estruturar isso num dicionário de dados, vamos estruturar isso numa norma, né, de classificação, né, a gente estrutura essa informação, depois de identificar. E aí, a partir disso, a gente estruturar, quando a gente estrutura, pode ser uma estrutura de uma organização, pode ser estrutura de uma empresa, pode ser estrutura de um escritório de projetos. Não, a gente precisa padronizar isso de forma que todo mundo use, seja num sentido internacional, ou seja num nível regional, né, de países, ou no nível organizacional. Tem diferentes tipos de padronização, né? A padronização internacional, que é o IFC, por exemplo, aí tem uma padronização nacional, que explica só aquele país, aí você tem até os organizacionais. É possível que a gente precisa possibilitar que essas padronizações se comuniquem, né? E a partir daí você consegue fazer a automatização, né? Que a gente tanto quer, né? Que tem o negócio de apertar o botão e acontecer. A gente diz que não tem botão mágico, porque a gente precisa passar por todas essas camadas e envolvem políticas, envolvem tecnologias, envolvem também o mercado, né? Envolvem todos os players, né, envolvidos no BIM, né? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. O meu muito obrigado. Agradeço ao DNIT por essa oportunidade. Deixo aqui, né, nesse QR Code todos os meus contatos, né? Quem quiser conversar comigo sobre isso, sobre IFC, sobre outras coisas, né? Todos os meus contatos estão aqui. E aí, fico à disposição de todos e agradeço novamente por essa oportunidade. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.